E eu não sei a sua opinião, mas eu te considero irmão. Não precisa, porque eu sou seita. Não quero te comprometer com o CACP. Fique em paz, Rodrigo. Mas para mim você é irmão. Eu te reconheço como uma pessoa de Deus. Tudo bem, agora eu sei que vamos lá. você me reconhece como irmão. Mas tudo bem, mas eu te reconheço como irmão. Vamos lá. Minha posição, tá? Se você tá... E fechando aqui para te deixar responder. Eu não tenho problema de te responder. responder. Vamos lá. Eu te considero como um servo de Deus. Entendo que você participa de uma seita, que é o Adventismo. Mas quem salva é uma pessoa, que é Jesus Cristo. Bem-vindo ao Teologia em Debate. Aqui você acompanha os cortes mais impactantes das discussões teológicas no Brasil. Quer crescer no conhecimento da fé, entender mais sobre doutrina, Bíblia e tradição cristã? Então se inscreve agora, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que rola por aqui. Vem com a gente para mais um corte revelador. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Eu tenho, e aqui a exaltação não é nada pessoal. Eu sei. Então, você até apanha por ser meu... Eu sei disso. Então, uma coisa é isso que você está falando, e é muito legal. Outra coisa é a vida real na prática. Tá, vamos lá. Então, na vida real na prática, para ser batizado na igreja adventista, você tem que assumir que a Ellen White é o espírito de profecia. Está escrito na ficha do batismo. Depois eu respondo isso aí. Então, é uma questão que coloca o adventismo numa posição diferente de alguém que fala assim, eu não interpreto que o dom de línguas é... Eu, por exemplo, nunca defendi que o dom de línguas que o falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu sou continuista, mas nunca defendi. Mas, não são... Para você parece que são a mesma coisa, e eu vejo sinceridade quando você fala, porque você está falando de uma coisa que você acha que você percebeu assim, mas não é isso que acontece. Então, o adventismo... não tem como você ser adventista e falar assim, eu quero ser adventista, mas eu não quero guardar o sábado. Eu entendo Romanos 14 dessa forma. Eu posso refinar essa pergunta? Eu quero ser adventista, mas eu não quero o ponto número, eu não lembro agora, quando eu era apologista mesmo lá, eu lembrava que tem que número que era da ficha lá, 14, eu não lembro. Que número da ficha, porque parece que mudou a diagramação da ficha depois que eu terminei. No ponto 14 lá, eu falei, não, eu quero ser batizado, mas eu não entendo que a Ellen White é um espírito de profecia do testemunho de Jesus lá do povo. Não entendo não. Eu acho que ela pode ter sido lá, ter dom, visão. Algumas visões ela acertou, outras ela errou. Dá para documentar. Mas falar que ela é o espírito de profecia? Não. Essa pessoa não vai ser batizada. Entende? Então, essas doutrinas excêntricas, especialmente o sistema de salvação, que as 2.300 tardes e manhãs lá em Daniel 8, torna o adventismo, o sistema de salvação adventista é diferente do sistema de salvação das restas das igrejas. É diferente da soteriologia calvinista e arminiana, onde o sistema é o mesmo e o ordo salutis muda. Porque não, o ordo salutis... Um que fala que Deus escolheu quem vai ser salvo e quem vai se perder, e o outro fala que é livre-arbítrio. Desculpa, também a gente fala com muito carinho, muito respeito que eu tenho por você. E você sabe, até um desafio que eu te fiz para a questão acadêmica, porque a gente tem pouca gente conservadora. Você lembra disso? Eu lembro. Esse eu tenho dificuldade, irmãos, de aceitar. Falar que a mesma coisa não é... Dizer que Deus escolheu quem vai se salvar e quem vai se perder. E o outro fala que é livre-arbítrio e falar que não, é só um detalhezinho. Isso é tão sério que a salvação... É salvação. Agora... assim como as 2.300 horas de manhã. Sim, tudo bem. Mas agora, por isso que eu falei. Por exemplo, imagina que alguém chega à conclusão que ele acredita na divindade de Jesus, ele acredita em Deus Pai, mas ele não acredita que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele também não vai ser batizado na sua igreja. Ele também não vai ser batizado. Refinar a pergunta? Porque você entende que a Trindade é uma questão bíblica que você não pode abrir mão dela. E não é só você, enquanto César. Você, enquanto líder da igreja. Olha, para ser membro da nossa igreja, você tem que acreditar na Trindade. Mas quando eu falo... Quando a gente entende que o sábado... Isso é verdade. Mas quando a gente entende que o sábado é uma verdade bíblica, se eu batizar pessoas relativizando o sábado, eu estou sendo incoerente. Quando eu falo isso sobre a personalidade do Espírito Santo, eu estou alinhado com o todo da história da igreja. O sábado também é o todo da história da igreja. Você sempre teve defensores da guarda do sábado e pessoas que negaram o Espírito Santo. Então vamos lá. Na história da igreja, você não tem unidade na história da igreja, tá aquele historiador dizendo que a igreja tem que guardar o sábado. Não, isso não tem unidade nem com relação à Trindade, então, um monte de coisa. Não, assim, em relação isso não é um fato. Não, em relação à quantidade a salvação de não é grupos unânime. Que entendem o domingo é majoritariamente massacrante do que grupos sabatistas. Mas a pergunta assim, por exemplo, eu não guardo o sábado, trabalho no sábado, ganho dinheiro no sábado mesmo.
Como bacon, pra mim, bacon é o alimento mais completo. Tô brincando. Mas assim, já bebi minha segunda xícara de café aqui. Eu vou pro céu, ou se eu morrer agora? Pra você? Tá. Eu posso responder biblicamente? De preferência. Tá bom. Vou responder biblicamente, que o programa mostra o texto. Jesus tem 2 casos na Bíblia que mexem comigo. Há outros, mas vou citar 2 de exemplo. Jesus um dia curou a filha de uma mulher cirofenícia, que um evangelista chama de cirofenícia, o outro chama de cananeia, que era um termo pejorativo que nem era usado mais na época do Novo Testamento. E noutra situação, Jesus curou o servo de um centurião romano. Vamos parar para imaginar a biografia desses 2? Eu não estou inventando coisa que não está no texto, não. O texto não chama nenhum dos 2 de judia e judeu. Cananeia. Então ela era cananeia. Se eu mostro o texto diz que ela era cananeia. Ela era gentia. Se o outro ele é... O que é na prática ser gentio? Ela adorava deuses pagãos. Não está na aliança de Abraão. Não estava na aliança de Abraão. O outro, com certeza, oferecia incenso para o imperador. E para Marte. E outras cositas mais. E Jesus disse assim: eu não encontrei fé em Israel como desses. Vai, a tua fé te salvou. E aí, tem uma coisa que eu vou pedir licença para entrar na sua área, que é o que os latinos chamam de fidesque e fidesquá. Você conhece isso melhor do que eu. Fidesque é a fé teológica. O que você acredita na fidesque? Bom, eu acredito na Trindade, acredito que a salvação é por Jesus, pela graça, mediante a fé, os tópicos. Isso é fidesque. A fidesquá é o relacionamento da pessoa com Deus. E nem sempre, no mundo ideal, a fidesque e a fidesquá tinham que estar ali. Mas no mundo real, elas nem sempre estão juntas. Nem sempre estão juntas. Jesus não disse, por isso que mostra o texto, Jesus não disse assim: a fé que um dia você adquirirá, a fé que um dia você terá, não, a tua fé te salvou, tá agora, aqui, ó. Eu não encontrei em Israel uma fé dessa mulher. Imagina Deus falando com o adventista a respeito de um mormon. Eu não encontrei na igreja adventista a fé desse mormon. Ia calar minha boca. Então, a resposta que eu te dou é a mesma de Jesus. Às vezes você está aí, tomando o seu café, ganhando dinheiro no sábado, e você está amando Deus de uma tal maneira que eu posso, como Jesus, dizer: teologicamente eu discordo de você. Você é cananeu, você é romano, para dar uma paráfrase bíblica. Gentil, Mas eu não encontrei na minha igreja a fé que eu encontrei de você. Então o pastor Rodrigo Silva entende que uma pessoa que tem a marca da besta pode ser salva. Posso responder essa parte então agora? Vamos lá. Com relação à marca da besta, estamos falando de eventos futuros. E para ser muito, não falsamente humilde, nem tangenciar a resposta, mas sendo honesto como eu penso, e depois eu quero só me lembrar a questão do voto batismal de Ellen White, que eu não queria te interromper aquela hora. Quando a marca da besta for colocada, a única informação que eu tenho no Apocalipse, não vou entrar no mérito aqui da interpretação, é que será um decreto que envolverá todo mundo, todo escravo e todo livre, todo grande e todo pequeno, que vai envolver questão econômica, que vai envolver adoração, que vai pegar o mundo inteiro e que o mundo vai ser dividido entre 2 grupos, os que têm a marca da besta e os que têm o selo de Deus. Ponto. Mas como será a minúcia disso no futuro, eu não sei. Vou dar exemplos, que eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu fui um dia visitar um asilo que tinha uma mulher que fala assim: eu orei com os velhinhos ali, depois eu disse: você pode visitar uma que está lá no fundo? Eu falei: por que ela não veio aqui? Era uma mulher com 56 anos que tinha adquirido ela. Ela estava toda torta na cama assim, ela já não levantava mais. Ela estava lá, chorando, professora. Quando ela viu que a doença estava chegando, ela era solteira, ela deu a aposentadoria dela e falou assim: olha, me interna aqui. Uma criança com síndrome de autismo alto, eu não sei os graus, né? Tem medo de falar bobagem aqui. Nível de suporte, Como é que quando o decreto for colocado, se eu usar a linguagem adventista, o fechamento da porta da graça, se eu usar a linguagem mais comum, o tempo da grande tribulação, eu sou pós-tribulacionista, sabe disso? Como é que vai ser a decisão teológica de uma criança como essa, de uma mulher como essa? Eu não tenho a resposta.
para pegar justamente o tema assim, mostra o texto. Não, mas eu tenho a resposta é a mesma de hoje, sem perseguição, é a mesma de hoje. Ela não tem cognição, tal. Então é outra questão. Mas no caso da mulher, ela tem cognição, mas a mulher tem cognição, ela não teve problema mental. Ela tá lúcida, só que ela tá travada numa cama. Ela não tem como falar assim, ela tem o livre-arbítrio dela, agora estou sendo arminiano, mas ela não tem mais a decisão sobre o corpo dela. Mas no caso dela, ela já guarda o sábado, se for esse problema. Ela tá lá na cama. Você tá entendendo? Não, mas eu estou pegando esses exemplos, mas há outros, não vamos simplificar. Ou seja, eu simplesmente tenho que admitir, eu não sei. E qualquer coisa que eu falar, e essa é uma coisa que dentro da igreja adventista já foi pontuado como um erro de algumas pregações escatológicas adventistas. A gente dá detalhes de coisa que está nem no White. Nesse aspecto? Deixa eu te colocar da seguinte maneira. A igreja está mudando em muitas coisas. Quando eu falo mudando, depende da ótica como você olha. Lembra que eu falei que são 22 milhões de pessoas no mundo inteiro e a gente ainda consegue uma façanha, que eu digo sem nenhuma arrogância, que a igreja adventista ainda tem no mundo inteiro a mesma lição da escola sabatina. Eu estava em Jerusalém, sábado estava frequentando a igreja de Jerusalém, foi passada a lição em hebraico lá, a lição estava escrita em hebraico, a mesma lição que estava sendo estudada no Brasil. Se eu for na Assembleia de Deus, a lição da CPAD não é a mesma que é usada no Madureira, no outro lá e tudo mais e tal. Manter uma unidade mundial de uma igreja em termos de um discurso uníssono é bobagem. Nenhuma igreja tem, nem adventista, nem nenhuma outra. Agora, enquanto igreja oficial, mesmo a igreja oficial, devemos lembrar que nós temos a presidência, a Conferência Geral, que solta os documentos oficiais da igreja, mas ela tem que atender ao mundo inteiro. E isso também não é fácil. Dou exemplos para você. Ellen White, no certificado de batismo. Eu conversei esses dias, eu vou até tomar licença citar o nome dele, que é um amigo meu, o Dr. Alberto Ronaldin. Está aposentando, está voltando para o Brasil. É um dos maiores especialistas em Ellen White aqui do Brasil, só que ele mora nos Estados Unidos, está voltando para o Brasil, aposentou. E ele é um dos cuidadores do White State americano, que é o patrimônio de Ellen White lá. Então, se quer perguntar qualquer coisa de arqueologia, fala comigo. Quer história, fala com Gesta. Quer falar de Ellen White, fala com Alberto Tim. O cara devora tudo. E eu perguntei para ele, Alberto, eu vou fazer um vídeo esses dias sobre Temos Profetas Hoje e o pessoal vai perguntar sobre Ellen White. Eu tinha 10 mil pessoas assistindo a live, lá da minha casa. Eu estou vendo documentos diferentes. Qual está sendo a posição da igreja sobre isso? A questão específica isso aí, né? Então, ele deixou bem claro o seguinte, inclusive tem documentos do Roger Kuhn, estou dando nomes, que era um dos patrimônios de Ellen White, mostrando que Ellen White, o Tiago White e todo mundo sempre foram contrários a colocar Ellen White no formulário. Ellen White só passou a integrar o formulário ali, salvo engano, me deu o beneplácito do equívoco aqui, nos anos 40, salvo engano, nos anos 1940, já tinha morrido em 1915, quando o Leroy Edwin Froome, juntamente com outros, falaram, não, e também o Andreessen, nós temos que colocar Ellen White. E ficou. E tem como passar avisando nas igrejas sobre isso? Mas eu estou fazendo isso aqui agora e todo mundo sabendo. E hoje, eu depois posso até pegar algumas fichas matemáticas assim, eu creio no espírito de profecia. Espírito de profecia... Não, pela... Não está mais essa nomenclatura. É isso que eu estou te falando. Atual? Atual. Depois eu te mostro, eu tenho a documentação aqui. Agora, não estou negando que no passado tinha. Uma pergunta quando você falou da Conferência Geral, né, nesse último relatório da Conferência Geral, apresenta uma perda, um volume de perda de membros entre 45% e 46%. Dentro do período de 3 anos no movimento adventista. Considerando que a adventista não é uma igreja exatamente então exclusivista, mas você está dizendo assim, não é bem exclusivismo e tal, seria uma boa opção, qual seria uma boa opção para ex-adventistas que estão ouvindo você agora, que não retornarão para a igreja adventista? O que você indica para essas pessoas? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que esses dados seus estão equivocados, porque os últimos dados, a igreja está crescendo. Ela está com quase 24 milhões de membros, e na Conferência Geral passada não tinha 24 milhões de membros, 22 milhões. Você entendeu? Tá. Os dados, o que está acontecendo é o seguinte, que a igreja está preocupada, e esse não é um fenômeno só adventista, e eu só vou responder isso aqui para voltar para o tema da apologética, para não tangenciar, é um problema de todas as igrejas, que é aquela questão, qual a permanência de um membro na igreja. Isso é um fenômeno geral para todos. E a igreja adventista, por ser uma igreja mais conservadora, primeiro que ser adventista é mais difícil que todas as outras. Eu sei os apertos que eu passo por causa do sábado. De escola, de um monte de coisa, né? Então já tem essa dificuldade. Isso já trava.
Ela é conservadora. Em que sentido? A igreja adventista, por exemplo, não vai aceitar alguns modismos de algumas igrejas mais recentes que estão. Estou falando sem nenhuma linguagem panfletária. Por exemplo, a questão da homossexualidade, ela não vai aceitar isso. É uma igreja tradicional. É tradicional. Isso já dificulta. E muitos membros hoje, eles não estão permanecendo muito tempo na igreja. A permanência está diminuindo. E nós estamos tendo um outro fenômeno curioso também, que é uma preocupação da igreja, e que antes batizava uma família. E quando batiza uma família, você tem um núcleo estruturante de uma família. É o pai, a mãe, os filhos que vão para o desbravador e tudo mais. Mas hoje, como as famílias estão esfaceladas, é o César que batiza. Sem mulher, sem ninguém. Isso. Você entendeu? É o gesto que batiza. Batismos é uma pessoa avulsa, só. É. E no passado não era a família batizando. Então a igreja está preocupada com isso. E com o ritmo lento de crescimento que poderia ter. Mas se a igreja adventista achar que só compete a ela terminar a obra do Evangelho, Mateus 24:14, que eu já disse que não está nos documentos da igreja, Jesus não vai voltar nunca, porque 22 milhões de membros não é uma formiga fazendo cosquinha na pata de um elefante. Você está entendendo? Agora, o que acontece? Repito, você vai ter adventista xiita? Vai. Por exemplo, há pouco tempo teve uma Bíblia White. Não feita pela igreja adventista. Por membros da igreja. Mas ele foi publicado pela editora da igreja? Não. A Bíblia White não. A Bíblia que tem os textos da Ellen White interpolados? Não, isso aí não. Você está confundindo com lá dos Estados Unidos, Isso. aquele pastor que fez um movimento independente dele. Vou lembrar o nome dele. Jack. Que é a Bíblia Andrews. Não, a Bíblia Andrews não tem, a Bíblia Andrews não tem nenhum texto Ellen White. É outra. É a... Você sabe qual eu estou falando? Eu não estou lembrando agora de mim. Não, a Bíblia White, que tem os textos dela em rodapé, foi publicadas por pessoas. É um movimento... Estou tentando lembrar o nome dele. Não, é irrelevante, agora, tudo bem. Pode acho que é a cidade do interior de Minas Gerais aqui. O sujeito que fez a Bíblia foi excluído da igreja. Era meu vizinho lá. Eu estou falando de coisas assim que eu convivi. Ele foi excluído, evidentemente. Se vitimizou. Agora eu vou fazer a linguagem dele. Eu ganhei paulada por todo lado, vocês não fazem ideia. Esses dias o Fuxico Gospel falou que eu sou o garoto propaganda da igreja adventista para arrebatar evangélicos. Sendo que eu tenho um pastor metodista lá do Sul me agradecendo por pessoas que voltaram para a igreja lá, batizados pelo meu trabalho. Eu acho que é difícil, né, Rodrigo? Porque, por exemplo... Aí eu ganho paulada também. Não, você apanha de fora da igreja e dentro. Mas dentro da igreja, quem que me bate geralmente? Quem que me bate geralmente? Esses grupos sectários. Porque eu sou liberal demais, eu estou conversando com você... Você está entendendo? Tem gente falando que a igreja adventista está virando ecumênica. Ela está virando ecumênica, ela não é mais na época dos pioneiros, aquela coisa toda, o Rodrigo Silva. Então eu ponho, mas veja bem, mas justiça seja feita. Pode ligar agora para a divisão sul-americana. Para quem está entendendo, a igreja adventista tem a conferência geral, que responde para o mundo inteiro, e as divisões, e a nossa é a divisão sul-americana. Pela divisão sul-americana, quem é o Rodrigo Silva? Eu estou respaldado pela igreja. Embora eu não esteja aqui falando em nome da igreja como um documento assinado em cartório, eu não recebi até hoje, eu vou para tudo enquanto é podcast. Crente e não crente. Falando em carne de porco e carne de vaca, né? Para usar a linguagem adventista. Eu não tenho nenhuma repreensão dos líderes da igreja falando assim, olha, você... Comecei esses dias com o reitor lá. Você representou mal a igreja. Outro detalhe. Esses dias alguém aí, entrevistando um ex-adventista, falou... eu fiquei até triste, botar na capa assim, Rodrigo Silva foi acusado disso. Eu sou o garoto propaganda da igreja adventista. Você sabe qual que é a página? Depois eu posso falar. Que eu fui forjado pela igreja adventista para poder converter vocês. Uma vez eu estava com o pastor Hernandes Dias Lopes, que eu não sei se está nos ouvindo. Foi a primeira vez que eu ouvi pessoalmente. E eu admiro demais, discordo teologicamente de algumas coisas dele, mas eu acho que é um dos maiores biblistas que nós temos aqui no Brasil. Ele, o Saião e o Vailate são três assim que eu admiro muito. Concordo 100% com eles, não. Mas eu vejo os três falando, você vê erudição e educação nos três. E eu admiro muito essas coisas, erudição e educação. Aí eu estava saindo no Mar Morto, que você conhece bem, eu estava com a minha esposa, de bermuda, chinela havaiana, cabelo todo daquele jeito que eu tinha ido para o mar, e a toalha pendurada aqui. Bem... Aí alguns da igreja... tinha uma mulher... Tinha alguns presbiterianos que eu... Rodrigo, está aqui.
o pastor Hernandes Dias Lopes está aqui. E o pessoal da igreja ali é muito comum isso. As pessoas vêm tirar foto com você e tudo e tal. E eu gosto de ser educado porque eu preciso da vida inteira para ter o seu respeito e 30 segundos de arrogância para perder tudo. Tirei foto com os irmãos. Aí muitos, nossa, a gente queria tanto que o pastor Dias Lopes te encontrasse. Todo pena que ele fala, que pena, Tomás. Manda um abraço para ele. Fala que eu tenho os comentários bíblicos que ele escreve, admiro muito e gostaria de um dia conhecê-lo. Nesse ínterim, o pastor Hernandes apareceu. E o pessoal, olha, pastor e tal. Tirar uma foto e tudo. E ele veio muito simpático. Muito educado. Ele tirou foto comigo e eu tava de chinelo de dedo, e bermuda e camiseta e tudo mais. Cabelo bagunçado. Daquele jeito. Não tava cortadinho igual hoje. Ou seja, não tava... Somente uma pessoa pública. Tava zoado lá. Eu tava zoado. Não é a foto que eu queria. Sim. Tava carioca. E o pessoal postou. Estava carioca. Aí alguém postou a foto com ele. Imediatamente... Começou. No mesmo dia, alguém que você conhece postou assim, Rodrigo Silva oportunista. No privado, quando sair do ar, eu te falo quem foi. Rodrigo Silva oportunista. Certamente ele viu o pastor Hernandes Dias Lopes e forçou uma fotografia com ele para ganhar proveito. Vê-se nitidamente o ar de desconforto do pastor Hernandes Dias Lopes. Quando essa pessoa postou isso, porque assim, por mais bem resolvido que você seja, não vou falar que não machuca. É um ataque, né? Você tá entendendo? Não vou falar que não machuca. Aí, naquela mesma hora, o pessoal viu e falou assim, isso é mentira. Você postou a foto? Eu postei, até a Laura que postou, se eu não me engano. A Laura é minha esposa. Aí o pessoal do grupo, não postou não, minto, repostou. Alguém postou, você foi lá e repostou. Você entendeu, né? Por cortesia. Você posta uma foto comigo, eu não vou... repostar. Pastor Marcelo Hebraísta foi lá no NASP esse dia. Pastor, desculpa, eu não postei a nossa foto. Você entendeu? E eu fui para um debate com ele na rádio. Resultado, o pessoal ficou irado. E mais da metade do grupo que estava comigo não eram adventistas. E eles queriam, nós vamos... que esse pastor tá mentiroso, tal. A gente viu a cena. Só que quem não viu, compra essa ideia. Eu sou cafetão adventista. Eu sou o garoto propaganda da igreja. Aí... vem o outro lado lá. Eu estava esse dia, quando eu vi no sítio arqueológico, Deus honra a gente. Eu via lá, Rodrigo Silva, garoto propaganda. Quando eu estava no sítio arqueológico, todo desarrumado lá, chegou um judeu, chorando, de preto, falando que ele encontrou Yeshua e assistindo os meus vídeos. Que legal. Se isso não é o Espírito Santo, caramba, o que é? Você está entendendo agora? Eu vou te falar. Eu vejo acho bem. Que esse tipo de e eu não sou tão único. Eu não sou tão único. Eu vou te dar a palavra. César, eu agradeço. Eu sei que você apanha também por me trazer aqui. Mas olha, eu vou dar nome sem autorização dele, mas não vai ficar chateado, não. Pastor Misael Amaral. Meu amigo. Misael. Pergunta para o Misael, quem sou eu? O dia que eu fiquei feliz lá, que o Misael, gente que se converteu para a igreja metodista, assistindo o Rodrigo Silva. E ele não é o caso único. Não é sobre a pessoa, né? Então, por exemplo, para uns, é a pessoa. É a pessoa. O Rodrigo e aí e desses adventistas radicais, sabe qual foi a acusação que eu tive no passado? Que eu sou um jesuíta infiltrado. Porque como eu fiz o meu estudo com os jesuítas... Eu sou jesuíta infiltrado. Um dia eu tirei uma foto lá no Museu Adventista do Sul. Desculpa que eu te dar a palavra e falei demais. Perdão, gente, que eu tô aproveitando até para desabafar entre irmãos aqui. Pode chegar perto de um índio, senão... Não, eu tava lá no Rio Grande do Sul, tava até eu com o meu chefe lá, o Dr. Martin, e tem um museu da Igreja Adventista ali, perto de Taquara lá. Aí eu pus uma foto de um pioneiro e brinquei. E você sabe que antigamente, na época da Ellen White, desse pessoal, o pessoal tirava muito foto fazendo assim... Aí eu tirei a foto. Ai, pra quê? Eu fui maçom. Então, olha, o que eu já sou? Eu já sou jesuíta, sou maçom. No Líbano, o Hezbollah queria me bater e me seguir, isso é verdade, porque pensaram que eu era espião israelense. Aí vem um cara... Você ainda tá com essa jaqueta aí aqui. Mossad. Veio um muçulmano esses dias aqui me atacar porque eu tô mentindo, porque os palestinos já estavam em Israel antes. Aí vem um ateu também que quer me atacar porque eu tô mentindo. Aí vem um apologeta católico que quer me atacar também porque eu tô mentindo. Então eu recebo doada por todo lado. Mas eu falo assim, Senhor, o Senhor conhece meu coração. Rodrigo, esse é o preço do crescimento. Então, quando você cresce... Desculpa, eu falei demais. Todo mundo está recebendo bordoado. Hoje em dia as pessoas estão completamente a cultura loucas. do cancelamento. Mas, vou
talvez quebrar Eu o não protocolo respondi aqui. sua pergunta, Não né? tem problema. Eu vou quebrar o protocolo aqui. Eu vou falar a minha percepção sobre o Rodrigo Silva. A menos que minha interpretação esteja errada, o Rodrigo entende. Ele é um adventista e whiteano. Pelo menos é o que eu vejo. Ele é um adventista e whiteano. Eu discordo radicalmente que a Ellen White seja um espírito de profecia, ou tem alguma preponderância no contexto. Tenho as minhas ressalvas, mas vamos lá. Eu enxergo o Rodrigo assim. Ele é um adventista whiteano, que não concorda com tudo que a igreja se posiciona. E, por isso, apanha do lado de dentro e apanha do lado de fora. Então, é isso. E que entende que há salvação fora do adventismo. Mas isso é o Rodrigo. Então, é o que eu enxergo do Rodrigo. Mas a posição oficial da igreja é bem diferente. O Rodrigo Whiteano, se a Ellen White tivesse sentado aqui, você ia falar a mesma coisa de Ellen White, que a Ellen White fala que a maior parte do povo de Deus está fora da igreja adventista. Eu posso te dar as fontes. A pergunta é o seguinte, acredito que todo mundo reconhece que a salvação, todo cristão reconhece que a salvação não vem de um credo, mas de uma pessoa. É da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador. Sim, Ele de acordo, o Salvador no cristianismo é uma pessoa, não é exatamente um sistema. Cristologia é uma pessoa. Sendo assim, pode ter salvo no meu quintal, no seu, em todo quanto é lugar, e também perdidos no meu quintal, no seu, em todo quanto é lugar, com todo respeito. Nesse sentido, os adventistas parecem pertencer a uma categoria diferente. Como que você, então, Rodrigo Silva, define uma seita? Seitas existem. O que é uma seita? Para ser uma seita, o que tem que ter? Bom, quando você fala seita, não pessoas. Grupos. Organização, grupos. Eu, particularmente, eu não gosto dessa nomenclatura. Por que eu não gosto dessa nomenclatura? Porque é uma nomenclatura pós-bíblica. É uma nomenclatura dos credos e que hoje... Ela está na Bíblia, né? Oi? Mas não com o conceito que usa hoje. Não com esse conceito, exatamente, é verdade. Por isso que eu falo, não com esse conceito. É anacrônico o conceito em relação à Bíblia. Os cristãos eram a seita do caminho, né? Quando você pega haéreses mesmo no grego, que é uma tradução para seita, aquele que rasga, eu hoje tenho... Eu confesso para você, agora eu não estou falando o nome da igreja, você perguntou para mim. Eu continuo... Gostei que você falou assim, Rodrigo é adventista whiteano, então estou deixando bem claro que eu não estou negociando o meu adventismo, mas eu hoje, nesse contexto que estamos vivendo, pelo uso tão indevido de algumas palavras, eu já as deixo de lado. Então hoje, eu vou falar dos erros do adventismo. Você não reconhece que existam seitas? Não que eu não reconheço que existem seitas. É que o modo como a palavra seitas está sendo usado hoje é uma maneira tão ufanista. Então, na tua percepção, o que define, então? Pois para mim, na minha percepção, o que define é o seguinte: igrejas que estão com doutrinas erradas e igrejas que estão com doutrinas certas. Então, assim, por exemplo, como é que eu vou olhar? Isso aqui dos Testemunhos de Jeová, eu discordo deles da divindade de Jesus. O que eu acredito na divindade. Eu discordo deles da Trindade. Mas eu concordo com as Testemunhas de Jeová quando eles têm que pregar o Evangelho. Você está entendendo? O ato de pregar o Evangelho. Eu concordo com a Testemunha de Jeová quando ele fica firme pela fé dele, mesmo que o Hitler mate. Você está entendendo? Agora, doutrina, isso aqui eu discordo. Eu estava tentando lembrar algum ponto de concordância. Bom, eu concordo com as Testemunhas de Jeová. No Arcanjo Miguel, por exemplo. Mais ou menos é diferente. É diferente. Eu vou dar um exemplo que eu acho que você também vai concordar com as Testemunhas de Jeová. Que o cânon da Bíblia são 66 livros. Você entendeu? Sim. Nisso eu concordo com as Testemunhas de Jeová. Que a Bíblia foi inspirada por Deus com... Mas elas deixam de ser seita para você? Pois é. A questão é que para mim hoje é que você está me forçando... Não no mau sentido da palavra. Você está me forçando a me posicionar contra os CNPJs. A minha posição hoje é o seguinte... Deus tem o seu povo espalhado em todos os lugares. Então eu prefiro falar de erros, heresias à luz da Bíblia, sem esse peso de ter que rotular aquele movimento como seita. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê do meu desconforto. Porque se eu pegar
é que agora eu vou comprar uma briga com alguns, mas eu vou Não, falar. isso vai virar corte. Vai virar corte. Rodrigo Silva diz que testemunho de Jeová não é irmão. Vai virar corte, mas paciência. O pessoal pega muito isso aí mesmo. Se eu considerar o erro dos testemunhos de Jeová sobre a divindade de Jesus como motivo para classificá-los como seita, eu vou ter que classificar o presbiteriano também. Porque, para mim, a ideia de que Deus escolheu quem vai se salvar, quem vai se perder, é uma coisa tão terrível, com todo respeito ao pastor Hernandes Dias Lopes, que eu acabei de falar, aos presbiterianos, mas essa questão soteriológica que vocês nas discussões colocam, eu esqueci a expressão que usa, é uma coisa que não implica em salvação, para mim é tão sério. Quando eu leio Calvino para nas mim, institutas... na minha opinião, determinismo, porque isso é determinismo. O determinismo é um problema Exatamente. grave. Então, aí eu fico pensando assim, peraí, por que eu vou rotular a heresia do testemunho de Jeová como seita e não vou rotular a heresia do determinismo, do calvinismo como seita? Então, por isso que eu, particularmente, Rodrigo, eu abandonei esse vocabulário e eu prefiro falar do erro das testemunhas de Jeová, do erro do calvinismo, do erro desse daquele. Sem ficar assim, não, ele é seita, tá? Você não é. Porque, veja bem, aí volta a questão das pessoas que você falou. Tem tantas pessoas lá que elas são sinceras a Deus, e eu acho que eu rotulá-los como seita, ao invés de ganhá-los para a verdade, eu estou mais empurrando-os para lá do que a sinceridade não salva ninguém, né? Não, tudo bem, então, mas de qualquer maneira não sou eu que compete a decidir, é o Espírito Santo. Você entendeu? Então, quanto mais eu repilo, nem sei se existe esse verbo, aquele irmão, por causa da heresia dele, menos eu estou atraindo para a verdade que eu acredito. Quanto mais, Tito, agora eu falando em linguagem bem adventista, eu gostaria que vocês guardassem o sábado, claro. Estou falando do seu programa aqui. Sabe por que eu gostaria? Não porque eu quero ganhar um debate e colocar assim, Rodrigo Silva da Checkmate em César Cavalcante. Não. É porque o sábado é uma bênção tão grande na minha vida, na minha comunhão com Deus, com Jesus, é tão gostoso que é, salvaguardadas as devidas proporções, é como de repente eu falar assim... Você quer compartilhar, exato. Arqueologia. Eu cheguei aqui entusiasmado, o que eu falei? César, eu até brinquei, vamos escavar um dia, você já... Por quê? Porque é tão gostoso você ver a história bíblica emergindo ali, que eu pensei em você, que é uma pessoa que eu aprendi a amar, eu não estou sendo demagogo, e eu não sei a sua opinião, mas eu te considero irmão, não precisa, porque eu sou seita, não quero te comprometer com o CACP. Fique em paz, Rodrigo. Mas para mim você é irmão. Eu te reconheço como uma pessoa de Deus. Tudo bem, eu sei que você me reconhece como irmão. Mas tudo bem, mas eu te reconheço como irmão. Vamos lá, minha posição, tá? Se você tá... E fechando aqui para te deixar responder. Eu não tenho problema de te responder. Vamos lá. Eu te considero como um servo de Deus. Entendo que você participa de uma seita, que é o Adventismo. Mas quem salva é uma pessoa, que é Jesus Cristo. Sobre o sábado... nós temos um conceito diferente do sábado. Para mim, Jesus Cristo, quando ele diz lá em Mateus 10, 28, vinde a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, e vocês vão encontrar Shabat. Isso mudou tudo para mim, porque para mim o Shabat, que é a palavra descanso, os cristãos passam a entender que o cristão não descansa num dia, mas numa pessoa. Então o domingo também cai por terra na sua teologia. Também. Toda a teologia do domingo também vai tudo por água abaixo. Mas eu nunca gostaria, nunca coloquei o domingo como domingo, um dia especial. Você está mais próximo, vou falar uma coisa perigosa, você está mais próximo do adventismo com essa fala do que com a maioria do cristianismo que diz que Jesus... de longe. Eu vou te falar por quê. Vou te falar por que você está mais próximo. Porque a maioria do cristianismo diz exatamente o oposto. Que Jesus trocou o sábado para o domingo, que Paulo considerou o sábado abolido, que o dia de guarda é o domingo. Então, a minha posição não é essa. A minha posição é que Jesus Cristo... Mas 90% do cristianismo diz que você está errado. Jesus Cristo é o sábado. Ele é o descanso. Não, isso eu entendi. Nós descansamos em uma pessoa. Isso eu entendi. Que é o Senhor Jesus. Admitindo que... Eu concordo. Eu entendi o que você falou. Eu só estou dizendo que o que você falou, para 90% do cristianismo, é uma heresia. Porque Jesus ressuscitou no domingo, o dia do Senhor é o domingo mesmo. E pega... Não, isso eu também falo. Mas eu estou falando o seguinte, que o domingo é o dia do Senhor, a patrística, aquela coisa toda, e que quem está... O sabatismo e tal, é o domingo. Então, quando você diz... Para mim não é nem sábado, não é domingo, é Jesus. Por que eu falei que você está mais próximo do adventismo? Porque você está sendo minoria. Porque a maioria absoluta dos cristãos fala que isso é heresia, que o dia do Senhor é o domingo. Valeu por assistir até aqui.
Se esse corte te abençoou ou fez pensar, compartilha com alguém que também vai curtir o conteúdo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo corte. Deus abençoe.